colocou. Lembra dessa moça? Põe as imagens para mim. Ela se chama Aline e foi jogada. Olha como ela está. Ela acaba de ter alta, ficou entre a vida e a morte. Ela, o marido, olha como é que... Não. Tira essas imagens, por favor. Pode tirar essas imagens. Pode cortar para mim. Corta aqui para mim. Aqui não. Eu já pedi, vou falar e ver se eu estou errado. Eu já avisei a todos os chefes daqui, a dona Mariana, o senhor Roberto Munhoz, todos que não pode ter essa imagem no Cidade Alerta. Da mesma maneira que eu não coloquei lá da Praça da Sé, que aconteceu sexta-feira, onde morreu um bandido e um morador de rua, eu não botei as imagens fechadas, eu jamais colocaria uma imagem dessa. Portanto, pode trocar a reportagem, manda ver de novo, porque eu acho nós tratamos de uma história, né, de vida. Nós tratamos... Pode tirar a moça aqui, vocês estão escutando aí em cima? Nós tratamos de uma história da vida das pessoas. Nós tratamos de contar histórias, de trazer flagrantes como esse que o nosso Hernani Leva a Bala trouxe. Essa apelação, isso para mim é apelação. E eu, aqui pelo menos, enquanto eu estiver, só se passar e eu não ver, aí é impossível, mas comigo não. Não é assim que se faz um programa de televisão. Só uma pessoa irresponsável, né? Só uma pessoa irresponsável é capaz de mandar uma coisa para subir dessa maneira. Desculpe, comigo não. Não vou botar, não botarei, e se me derem ordem eu também não coloco. Porque é uma responsabilidade, né? Quantas crianças nesse momento estão assistindo, quantas famílias estão assistindo, para botar uma moça que levou uma surra, que quase morreu, para botar nesse estado, que ela está com tudo travado. Isso não faz parte da minha vida, nem da sua, né, da nossa vida. Conta a história e tal, mas só um irresponsável pode querer subir uma reportagem dessa para pôr no ar. O nosso Afonso Mônaco, eis que descobre uma coisa que ainda não tinham descoberto. É uma invasão, houve uma invasão gigantesca aqui no aeroporto em Campinas, em Viracopos. E essa invasão, levaram eletrônicos e tal. Eletrônicos, tablets, celulares. O nosso Afonso conseguiu agora as imagens. Põe o Afonso no ar, por favor. Do terminal de cargas para o mercado negro. Eletrônicos roubados são vendidos criminosamente nas ruas. Quanto é isso aqui? 500. A tela tá linda, tem carregador, tem caixa, tem tudo. Coisa boa, viu, cara? A receptação, tudo isso aí anda muito rápido. Do momento em que se rouba uma carga até que ela chega no mercado, é uma coisa extremamente rápida. As quadrilhas estão cada dia mais ousadas. Desafiam a polícia e as transportadoras e fizeram dos aeroportos o alvo da vez. 4 assaltos em menos de 3 meses. O alvo dos assaltantes foi o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, o maior e mais movimentado aeroporto do Brasil. Um carregamento de celulares e tablets foi furtado neste terminal de cargas. As mercadorias tinham acabado de chegar de Manaus. Eram 4h30 da madrugada. Os assaltantes agiram na maior tranquilidade. Eles pararam 2 caminhões aqui. Aí um dos assaltantes foi até aquela guarita, solicitou a abertura do portão e aí os 2 caminhões entraram. Eles se dirigiram até aquela área ali onde ficam as cargas. Fizeram o carregamento e em poucos minutos foram embora. Os vigias de seguranças só se deram conta do furto meia hora depois. A ação dos bandidos foi rápida e a da polícia também. Em menos de 24 horas, a quadrilha foi identificada e presa. Os assaltantes estavam neste prédio em São Bernardo do Campo, cidade que fica a apenas 30 quilômetros do Aeroporto Internacional. A polícia também localizou a carga que estava escondida no mesmo prédio. São mais de 7.000 tablets e celulares avaliados em R$ 5.500.000.
A prisão só foi possível porque a equipe do GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, recebeu uma denúncia anônima e encontrou a quadrilha no momento em que descarregavam a carga roubada. Campinas, no interior de São Paulo. Eram 7 horas da noite quando um caminhão com celulares de última geração saiu do Aeroporto Internacional de Viracopos. Uma carga de R$2,5 milhões de reais. Além do motorista e do ajudante, 2 carros com homens armados seguiram na direção de um depósito em Sumaré, também na região de Campinas. Pouco depois, nessa rodovia a 10 quilômetros de Viracopos, eles foram atacados. Mais de 10 homens armados, em 4 carros e uma van, dominaram todos. Em 15 minutos, eles transferiram a carga, os celulares, para uma van e fugiram. A polícia já ouviu as vítimas do assalto e procura imagens de câmeras de segurança. O problema é que o local do crime dificulta o trabalho. É afastado, parece escolhido a dedo para um roubo. Não há empresas, nem residências, nem câmeras. Não é a primeira vez neste ano que cargas desembarcadas neste aeroporto são roubadas logo depois. Os criminosos usaram 2 carros e armas de guerra, como fuzis e metralhadoras. A área é vigiada por câmeras, seguranças privados e até pela Polícia Federal. Mas nada disso intimidou os bandidos. O grupo armado entrou pelo portão por onde saem os caminhões e seguiu na contramão. Passou por 3 guaritas com vigilantes armados. Todos foram rendidos pelos criminosos. O alvo eram 4 caixas de componentes de celulares que foram levadas. A ação durou apenas 4 minutos. O valor do roubo, R$11 milhões. Pelo modo como os criminosos agiram, as investigações também apontam para a participação de funcionários. Somente uma pessoa com treinamento e que soubesse se deslocar lá dentro teria conseguido chegar a essa carga na velocidade que eles chegaram. E tinham conhecimento do funcionamento do aeroporto, porque não houve disparo de tiros. Um terceiro assalto neste ano demonstrou ainda mais a fragilidade da segurança nos terminais de carga. A ousadia dos criminosos não poupou nem o aeroporto de Congonhas, perto do centro de São Paulo e um dos mais movimentados do país. As câmeras de segurança registram a ação no terminal de cargas de uma empresa aérea. Mas nem elas, e muito menos os vigias armados, intimidam os ladrões. Era um dia normal de trabalho, pouco antes das 6 da manhã. O faxineiro varria o pátio enquanto os funcionários entravam para a troca de turno. De repente, 2 homens invadem o terminal. Um deles fica na guarita, o outro se aproxima do vigia no portão e anuncia o assalto. 13 homens armados participaram da ação. Às 5h50, um criminoso com camisa clara fala ao celular. Ele monitora o caminhão da quadrilha, que entra de ré. Agora repare no fundo da imagem. Um homem corre no meio da rua. O ladrão de blusa clara percebe e vai atrás. O homem que tenta fugir é um segurança que chegava para trabalhar no depósito. Ele não conseguiu escapar e, segundo testemunhas, foi rendido ao lado do colega que terminava o expediente dentro da guarita. O caminhão volta para a entrada do terminal. Outro ladrão com roupa verde desce. Parece agitado. E aborda um cliente que chega de moto. Cerca de 15 pessoas chegaram a ser mantidas reféns dessa guarita sob a mira da arma de um dos ladrões que ficou dentro o tempo todo. A rapidez da quadrilha chama a atenção. Em 5 minutos, foram levadas mais de 1.400 caixas com celulares e tablets. Carga avaliada em quase R$800 mil. Aqui a polícia também desconfia que funcionários da empresa podem ter facilitado o roubo. Quando o produto do roubo são eletrônicos, o destino é certo.
Eles vão parar no mercado negro. Com uma câmera escondida, o nosso produtor registrou a ação de homens que revendem celulares sem informação de procedência, em pleno centro de São Paulo. A tela tá linda, tem carregador, tem nota oficial, tem caixa, tem tudo. Coisa boa, viu, cara? Eles expõem os aparelhos no chão ou em cima de caixotes, no meio da rua. É o último lançamento, não tem mais não que ele não. Tem a prova d'água. Os vendedores oferecem os celulares com preços bem abaixo do encontrado nas revendedoras oficiais. O iPhone 6 aí é a moda da galera, né? Quanto é isso aqui? Faço ele pra você levar agora, o mínimo possível. 750, tá 2.800 na caixa. É original, mas é 2 chips. Não tem comparação. Ó, custa 3.200. 750 pra gente fazer, tá zero. Ah, fiscal até? Tá embaçado. Em São Paulo, o presidente do Sindicato das Transportadoras diz que é preciso pressionar o governo estadual para regulamentar uma lei aprovada em 2013. Ela prevê sanções severas aos comerciantes flagrados com produtos roubados. Outra saída é obrigar os importadores e fabricantes de celulares a informar à transportadora qual é o número de registro de cada aparelho transportado. Todo celular, com ou sem chip, ele tem esta identificação. Então, de posse desse número, então o importador ou o fabricante entregando este número ou tendo a posse dele, e esse produto foi fruto de roubo, então pronto, já fica identificado e esses celulares eles estarão automaticamente bloqueados. Não, fiscal até? É, né? Tá embaçado. E uma das cargas mais roubadas, por incrível que pareça, sabe o que é? É remédio. Às vezes a gente vê umas promoções de remédio nos lugares aí, vocês mas como é que pode? Tudo roubado. 3 pessoas. Ela é a mãe, a moça é Priscila e ele é Guilherme. Eles, Guilherme e Priscila, se conhecem. Se conhecem e começam a se apaixonar. Mas eis que Guilherme não consegue se entender com a mãe de Priscila. Priscila praticamente se muda para a casa de Guilherme. Naquela noite, o telefone toca. Tinha acabado de acontecer uma tragédia. Guilherme, Priscila e a mãe de Priscila. Um deles não sobreviverá. Qual? Eu volto já já. Vou mostrar umas imagens. Põe as imagens para mim. Caiu uma chuva hoje em São Paulo. 55 árvores foram derrubadas. Você vai vendo aí as imagens. Aí, essa aí caiu sobre um carro. Aqui na Grande São Paulo, vários pontos da cidade ficaram alagados. O trânsito ficou mais ou menos travado. Mas mostrando a imagem da chuva para mim, ainda continua chovendo. Corta no Hamilton para mim, por favor. Olha aqui, continua chovendo e aí eu fiz uma coisa. Eu pedi para o comandante Hamilton subir, porque à tarde foi mais arruaça do que chuva propriamente dita. Em alguns lugares realmente ficaram cheios, as árvores caíram, porque as prefeituras não conservam, né? Mas sabem cobrar impostos e tributos da gente e botar marginal a 50 quilômetros e encher de radar, porque o prefeito Fernando Haddad está com um rombo lascado na prefeitura, não consegue cumprir, né, 30% do que prometeu e agora está tentando arrumar dinheiro de tudo que é jeito pela infelicidade do povo de São Paulo, né, de ter um homem que, em vez de cuidar da cidade, ele quer punir o cidadão, né, ao contrário. Portanto, eu pedi ao Hamilton para subir, porque se acontecer alguma coisa, eu imediatamente entro. Só um caso grave foi esse aí da ave que caiu no carro. Corta para mim.
Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus, um forte abraço e amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite. E nós... Isso, vai aprendendo. Priscila Guilherme, essa é a mãe de Priscila. Os três têm uma vida em comum. Guilherme namora 9 meses com Priscila e não consegue se entender com a sogra. Até que ele decide não entrar mais na casa de Priscila por causa da sogra. E ela aí praticamente se muda para a casa de Guilherme. Naquela madrugada, um tiro foi disparado e logo depois um silêncio. Guilherme sai correndo do quarto, pede ajuda para a mãe dele, e depois liga para a sogra Sandra. E diz o seguinte: Priscila se suicidou, um acidente. A mãe, Sandra, diz que não. A mãe diz que os dois teriam discutido e que ele teria matado. E ela diz: estou esperando o laudo para provar que ele, Guilherme, é o assassino e que não houve um suicídio. A questão é que Guilherme está preso. A arma era dele. E a nossa Lenisa foi lá para entender exatamente o que aconteceu. Aconteceu entre esses três, numa história que começa assim. As cartas de amor se espalham pelo quarto de Priscila. Desde o começo do namoro com Guilherme, que já dura 9 meses, o casal vive um se declarando para o outro. Mas de uns tempos para cá, Priscila está deixando de fazer as cartas e se dedicando a outro tipo de escrita. Ela faz um diário e começa a relatar o drama que vive. Nem mexer no Facebook, nem sair, não tenho celular, nem ver minha família. Apesar do amor que sente por Guilherme, Priscila desabafa e diz que não aguenta mais o ciúme do namorado. Ela não pode fazer nada. Teve que sair de todas as redes sociais. Se o telefone toca, ele logo quer saber quem é. E se for algum amigo, já é motivo de briga. Alô? Oi, mãe, tudo bem? Ei, Priscila. Oi. Você fala com ela? Dá licença, mãe, Ei, fala com a minha mãe. Priscila. Para com isso, Desliga. nossa, meu, você não deixa eu atender ninguém. Ei, eu já falei pra você que eu não Que quero você saco, falando por com que você não ele, deixa eu meu. atender? Os dois passam a viver um mundo à parte, onde Priscila só tem olhos para o namorado. Tudo passa do limite quando Guilherme proíbe a namorada até de falar com os pais. É nessa hora que entra em cena a dona Sandra, a mãe de Priscila. Foi. A Priscila tá muito diferente. O que tá acontecendo com vocês? Nada. Não, tem alguma coisa assim. Cansada de ver a filha triste e aprisionada, ela discute com Guilherme. Desde então, ele passa a ser proibido de frequentar a casa. Com ela não. Você proíbe a menina de fazer as coisas. Não, É o a teu- senhora tá viajando. Que Guilherme, é o teu ciúme. que Ô, tá dona fa- Sandra. Guilherme, não minta pra mim, Guilherme. É o teu ciúme que tá fazendo a minha filha mudar desse jeito. Mas a decisão dos pais não afeta o namoro. E Priscila passa a dormir na casa de Guilherme. Naquela noite, o casal chega de uma festa. Não se sabe ao certo o motivo, mas há algo errado com Priscila. Ela chega com cara de poucos amigos. Os dois se trancam no quarto. No meio da madrugada, um tiro. E Priscila está morta. Guilherme abre a porta desesperado. Diz que a namorada se matou. Pede ajuda da mãe. A história do suicídio não convence Dona Sandra. A família tem uma certeza: Priscila jamais tiraria a vida.
A família tem outra certeza. Guilherme é o culpado de tudo. Mataram ela! Ela morreu. É mentira, fala que é mentira. Nesses registros de família, Priscila Regina dos Santos, de 19 anos, e Guilherme Henrique Tavares, também de 19 anos, tinham praticamente começado o namoro. Era final de ano, o Natal seguiu na mesma alegria, mas depois, rapidamente, a suposta felicidade de casal deu lugar a uma relação quase doentia, como se fosse um mundo à parte só para os dois. Nem amizade mais com a própria mãe ela estava tendo. Todo mundo girava em volta dos dois. Que eu sempre falava, isso não é bom, isso não é certo. Né? Ficar uma coisa doentia. Neste caderno, Priscila colou uma foto do casal e escreveu frases sobre o que sentia pelo namorado. Aqui dizia que iria mudar e se adaptar ao jeito dele, ao ciúme. O casal não tinha redes sociais e, segundo a família dela, o contato com os parentes da jovem também ficaram escassos. Até da mãe, ele teria afastado a filha. Do nada ele já cortou o Facebook dela, fez até trocar o chip do celular para não poder nem ter contato com a própria mãe. Logo depois do início do relacionamento do casal, houve uma discussão entre sogra e genro. Ela queria que ele fosse menos ciumento com Priscila. Depois disso, Guilherme parou de frequentar a casa da família da namorada. Os dois estudavam juntos, no primeiro ano da faculdade de contabilidade. Ele trabalhava como entregador de pizza e ela como auxiliar financeiro em um escritório de advocacia. O namoro durou cerca de 9 meses. Mas para a mãe, o pior ainda estava por vir. O distanciamento da família da estudante imposto pelo namorado ciumento não era nada perto de ter que encarar agora a dura realidade. Priscila morreu, com um único tiro, na casa do namorado, depois de uma discussão com Guilherme, que, segundo ele, teria sido por um motivo banal, depois que o casal voltou de uma balada e os dois teriam deitado para dormir. Priscila diariamente passava as noites na casa do namorado, há cerca de 5 meses. O quarto onde estava o casal fica na parte de fora do imóvel, logo depois dessa garagem. De acordo com a polícia, a mãe do Guilherme ouviu um estampido, em seguida um grito do filho. Ela então saiu da casa dela, foi até os fundos para ver o que tinha acontecido. Quando ela chegou no quarto, já viu a Priscila caída na cama, muito ferida. Chamou o SAMU. O resgate veio até aqui. A Priscila foi levada para o hospital e a morte foi confirmada assim que ela deu entrada no pronto-socorro. A versão apresentada pelo Guilherme para a polícia é que ele estava dormindo e, de repente, ele teria ouvido o barulho de um tiro. Foi o momento, então, que ele teria acordado e visto já a namorada caída ao lado dele na cama. Essa versão está sendo analisada pela investigação. A mãe dele disse que ouviu os gritos do filho dizendo que a namorada tinha se matado. A família de Priscila contesta esta versão. Os vizinhos ouviram a discussão dos dois, ela chorando, ela gritando, depois ouviram o tiro. Então ele é culpado de todas as formas, ele é culpado por ter essa arma dentro de casa, por ter tido essa morte por causa dessa arma. A mãe de Priscila diz que depois do tiro, Guilherme ligou para ela. Ele me ligou, falando que ela tinha sofrido um acidente, que ela tinha dado um tiro nela, né? Aí apareceu a arma e mexeram em tudo lá no lugar da cena do crime. E quem conhece ela sabe que ela era uma pessoa muito feliz, de bem com a vida, ela não ia ter coragem de fazer isso. O padrasto de Priscila, que cria a jovem desde os 2 meses de vida, com todo o amor de um pai, disse que viu a filha pela última vez um dia antes da morte da garota. Ela tinha ido em casa durante uma partida de futebol. Ela passou em casa, era até na hora do jogo.
meu moleque é corintiano, assim que ela entrou no portão, ela olhou, viu que estava 2-1 pro Palmeiras. Ainda ela foi no portão e falou, bem, o Palmeiras está ganhando 2-1 para provocar o irmão. Aí pegou a roupa, pôs na mochila, não falou nada, nem tchau, foi embora. Ele diz ainda que não deu tempo nem mesmo de uma despedida. A única visão que eu tenho dela é ela entrando e brincando com o traste do namorado. Só isso. Não deu nem um último beijo. Nada. Nem a mãe ela viu que estava no quarto. Só entrou e saiu, pegou a roupa, foi pra balada. Guilherme foi preso pelo porte ilegal de arma. O revólver calibre 32 de numeração raspada foi apreendido. Aqui na delegacia, Guilherme não explicou direito a procedência da arma, nem por qual motivo ele tinha um revólver dentro de casa. Além disso, a polícia apreendeu 11 cartas de amor trocadas entre o casal. A investigação ainda está no começo e aguarda laudos do Instituto Médico Legal para definir se foi homicídio ou suicídio. Guilherme também já passou por exames que podem apontar se ele atirou ou não na namorada. A polícia, nesse momento, não descarta nenhuma possibilidade. A mãe de Priscila diz que a filha não tinha motivos para se matar. Pelo contrário. Quem conhece ela sabe que ela era uma pessoa muito feliz, de bem com a vida, ela não ia ter coragem de fazer isso. Ela não tinha motivos para se matar? Não, ela não tinha motivos. Não tinha, não. Nenhum. O pai de coração acredita que, independente do que aconteceu dentro daquele quarto, para ele, Guilherme é o responsável pela morte da filha. O culpado é ele. O culpado é ele porque, mesmo que não tenha acontecido, já é culpado por ter uma arma. Que é forte, viu? Você criar uma pessoa desde os 2 meses. Você vindo para a faculdade, na hora que você fala, agora vai. Acontece uma tragédia dessa. É fogo. E há uma questão. Quem usa, né? Quem tem uma arma com a numeração raspada é já para que não se tente identificar em qualquer circunstância em outros crimes. Isso é de cara, numeração raspada. Segundo, quando a nossa Lenisa fala de que ele foi submetido a exame, o principal é o exame residuográfico, se chama. Isto é, porque se foi ele quem atirou e como o exame foi feito no tempo hábil, vai aparecer algum componente da pólvora na mão dele, chumbo, bário, enfim, uma série de produtos químicos que fatalmente apareceriam. No caso da moça também, o mesmo exame foi feito na Priscila. A questão é a forma como o tiro entrou. A Lenisa não explica, e aí fica difícil a gente saber se ele é destro ou se ele é canhoto. A mesma coisa ela, por causa da maneira com que o tiro entra, pode, se um for canhoto ou outro destro, o tiro diz exatamente para a perícia a forma de entrar. Outra, a maneira como o corpo estava, né? E isso quer dizer também a posição do corpo e como a arma teria caído, pode mostrar se ela realmente se suicidou ou não. Esses são os componentes que podem fazer, né? Ou comprovar a tese dele do suicídio, porque normalmente quando a pessoa suicida, dependendo da posição que esteja, a arma cai próximo e normalmente cai sob o corpo. A pessoa atira e a inclinação é essa. São essas características que vão dizer se ele é culpado ou inocente nessa questão. Pum! Pensa numa moça que é feliz. É aquela ali. Mas é uma felicidade impressionante. Ela gosta de dançar, ela gosta de namorar, até que ela encontra um namorado. O namorado chama-se Washington. E os dois vivem juntos, né? E é um namoro legal, ele sempre vai com ela dançar. Naquele dia, ele não foi dançar.
De manhã eles foram à feira. Na feira compraram, ela fez o almoço. De repente ela diz, vamos ao baile? Ele diz, não, hoje eu não vou. Ela vai com as irmãs. Dali a pouco ele aparece e a chama para uma área de fumantes. Começa uma discussão. Ela jamais dançará outra vez. E ele fez o que fez. Ele não abre a boca um único segundo. Ele não conta por que fez isso. Põe no Cidade. Vilani, de 45 anos, adora dançar. Uma mulher de personalidade alegre e extrovertida, com um jeito descontraído que deixa o namorado ciumento à beira de um ataque de nervos. Vilani sai com as irmãs para dançar. Ela não sabe, mas esse vai ser o último baile. O que leva o Washington a matar Vilani, com quem tem um longo relacionamento. Washington sempre foi ciumento, mas nunca agressivo. Um crime arquitetado. Ele planejou tudo para matar minha irmã. Uma mulher vítima de um ciúme doentio. Ele tinha ciúmes de tudo. Ninguém... Até de mulher. Se ela dançasse com uma mulher na festa, ele tinha ciúmes. Uma relação de 6 anos que termina com um assassinato e deixa um nó na garganta. Ela sempre batalhou muito, então... Estas imagens são exclusivas. Vilani está na festa de aniversário da sobrinha. Aqui, a diarista dança com o namorado Washington. O casal parece feliz, mas essa alegria esconde um outro lado. Vilani era uma pessoa muito alegre, muito divertida, gostava muito de dançar. Todas as comemorações que a gente fazia era a que mais animada, pode-se dizer. O excesso de ciúmes faz o relacionamento mudar. Washington passa a seguir todos os passos de Vilani. Ela tenta terminar o namoro, mas ele não aceita. No começo, assim, eu acho que a relação deles, assim, era razoável. Como é razoável? Ah, razoável, tipo, não brigava muito, eu acho, não tinha muita confusão, porque ela também não reclamava. Mas de agora pro final, ela reclamava, de querer sempre estar escolhendo os lugares para ir, não queria ir em qualquer lugar que ela fosse. Ele era ciumento, ele tinha ciúmes de tudo. Estas outras imagens foram gravadas na festa de 15 anos da filha caçula de Vilani. Um momento de felicidade que antecipa a tragédia. Estas seriam as últimas imagens de Vilani. Imagens que denunciam como estava o relacionamento. Vilani entra no salão ao lado da filha. Washington é visto no canto, sozinho. Os dois se encontram em apenas um momento. Aqui, Vilani conversa com um amigo. Washington aparece, fala algo no ouvido de Vilani e sai. Ela parece reagir com desdém. Vilani há de pagar caro por ignorar Washington. 3 meses depois, ela é morta num baile como este, assassinada pelo homem com quem namora há 6 anos. Na hora que a mulher fala não, os caras matam, mas por quê? Qual a razão deles fazer isso? Todo mundo tem o direito de escolher com quem vai ficar. Com minha irmã tem o direito de viver também. Domingo. Um domingo como qualquer outro. Vilani e Washington acordam cedo, vão à missa e depois compram legumes na feira. Vilani quer cozinhar.
Enquanto prepara o almoço, Washington vai ao mercado pegar os últimos ingredientes. Tudo parece normal. Ela fez almoço, ofereceu o almoço para ele falou que não queria. Ela falou para ele, né, que ia sair um pouco, né, comigo e com a minha irmã. Ele falou que não ia. A gente saiu 4 horas. Foram pro baile. Fomos pro baile. O que você acha de Vilani e as irmãs se preparam para sair. Washington é visto na rua perto de casa. Está de bermuda. Mas pouco depois vai para casa. Troca de roupa. Escolhe uma faca de cozinha e a cobre com esparadrapos. O destino de Vilani já está selado. Vilani e as 2 irmãs vieram para este clube em Santo André, na Grande São Paulo. Aqui, neste salão, 2 vezes por semana, acontece um baile para a terceira idade. Centenas de pessoas frequentam a festa. No meio da multidão, Washington conseguiu entrar com uma faca escondida. A faca que tiraria a vida de Vilani. Eu falei para ela, ó quem veio aí. Ela deu risada, né? Na hora que ele entrou. Vilani estava sentada nesta mesa quando Washington chegou, dizendo que queria conversar com ela. Os 2, então, saíram para a área externa do salão. Não estava bêbado, não estava nada. Simplesmente chegou, chamou ela para conversar. Ela falou, não, fala aqui. Ele falou, não, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Ela foi. Eles vão até a área de fumantes. Washington dá um golpe de faca em Vilani. Ela morre ali mesmo. Foi questão de segundos, né? Quando eu fui, quando eu dei a volta, né? Quando eu cheguei lá, quando eu gritei que ele soltou ela, né? Ela caiu e ele já vinha com a faca na mão, já falando que ia me matar também. Eu vou matar você, eu vou matar você também, né? Eu saí correndo no meio das mesas, até chegar na mesa onde estava minha irmã. Eu comecei a gritar. As 2 mãos na cabeça, né, falando para minha irmã, ele matou Vilani, ele matou Vilani. Na hora que minha irmã pegou a cadeira, jogou nele. Ele vinha normalzinho assim, parecendo assim que nada tinha acontecido. Nada. Washington está preso. Aguarda julgamento. Como tantos casos de violência, o assassino de Vilani acaba com uma família. Essa casa de placa amarela é onde morava o Washington. A casa fica a 100 metros da casa onde morava a Vilani. A gente está aqui com a Luísa, irmã da Vilani, e com a Luana, filha da Vilani. É a primeira vez que nós vamos entrar aqui com a Luísa. Você está evitando vir aqui, não é, Luísa? Mas hoje... Eu não consegui vir nenhuma vez aqui ainda. É a primeira vez que eu estou vindo aqui hoje. Vilani morava com as 2 filhas nos fundos da casa. Aqui a cozinha, aqui a sala. Cozinha e a sala. Tá tudo igual, Luana? Tá tudo Vocês não mexeram em nada? Não tiraram nada do lugar? Até a bolsa que ela deixou tá ali, ó. É só lembranças boas dela aqui. Para Luísa, as memórias da irmã estão por toda parte. Que a gente tava aqui nessa mesa, ó. Eu, ela, ele. A gente ficou aqui até 2 horas da manhã. Conversando, jogando conversa fora. Jogando sua conversa fora. Luana, a filha mais velha, tenta abafar a mágoa e seguir em frente. O que você lembra de mais especial com a sua mãe aqui? Dá pra falar? Você sente raiva dele? Já senti, hoje eu não sinto mais. Hoje eu tenho trabalhado bastante para não alimentar uma raiva, um ódio, não alimentar uma vingança, não ficar pensando nessas coisas. Hoje, talvez eu sinta pena dele, entendeu? No pescoço da filha, a lembrança da mãe. A gargantilha traz uma imagem da família. Você perdoa o que o Washington fez com a sua mãe? Eu não tenho que perdoar, né?
não é pra mim, né? Ele tem que pedir perdão pra mim, não tem que ser bem. Luana vem aqui quase todos os dias. Eu gosto de vir, de limpar as coisas dela, o cheiro dela ainda tá na casa, não é? O cheiro que tá aqui não é nem meu, ainda não é o cheiro dela. Então, todas as roupas dela ainda tem perfume, a maquiagem, os perfumes, os outros acessórios que ela usava, todos esses cremes aqui, a maioria das coisas eram dela. Gosta de cuidar das coisas que a mãe deixou. Vilani sempre foi vaidosa. Tinha muitas roupas, adorava usar acessórios e não dispensava os produtos de beleza. Às vezes ela ligava, sempre quando ela usava, ela ligava pra mim perguntando se eu ia usar, pra gente não usar igual. Ah, vocês tinham roupas iguais? Iguais. Porque todo mundo já achava nós duas parecidas, né? E imagina com as roupas iguais. Ela tinha muito orgulho. Luana se emociona. Fala da mãe com carinho e orgulho. Do pouco que ela conseguiu comprar, de ter a casa dela, de ter as coisas dela. É, mas que sofreu muito. Trabalhou muito, trabalhava o tempo todo. Então, cuidar das coisas dela traz um certo alívio. Mas as coisas da mãe não vão ficar aqui por muito tempo. Luana e a irmã vão ter que se mudar. A memória da mãe ajuda a Luana a continuar. Vilani deixou uma marca que a filha guarda no corpo. O meu lugar seguro, porque independente de onde ela esteja, do que vai acontecer, sempre vai ser ela. Enquanto Luana tenta reconstruir a vida, o Washington está preso. O assassinato de Vilani ainda está coberto de mistérios. Qual teria sido o motivo para um crime tão bárbaro? O que teria acontecido para o Washington decidir matar a namorada? O que despertou tanta violência? Ciúmes, desespero, medo de perder? A morte da diarista ainda pode não ter explicação, mas já transformou para sempre a vida de uma família. Não dá muito pra falar. E o impressionante, põe a imagem dele aqui para mim, por favor. O impressionante é que ele está preso, já tentaram por tudo que é meio e maneira, em qualquer depoimento, tentar saber exatamente por que ele fez isso. Resumo da história, ele não abre, não fala uma única palavra sobre o caso. Preso foi, preso está e não diz absolutamente nada, que é uma coisa... Inclusive, eu pedi para marcarem aqui para ver se eu consigo entrevistá-lo, para ver se consigo tirar alguma coisa, porque é um caso que realmente ele não consegue dizer se ele tinha ciúme. O que ele tinha? Nada. Não abre nada. Me dá a imagem que me chegou, por favor. A imagem que você está vendo. A mulher que está pisando aí devagarinho, ela teve uma discussão com uma tia de 85 anos. Segundo ela, ela disse que teve uma discussão com a tia por causa de um jogo de cartas. Mas a questão não é nada disso. Segundo a polícia, a tia de 85 anos não quis emprestar dinheiro a Érica, que é essa moça, e ela acabou tendo um problema com a tia e ela acabou dando fim à tia de 85 anos e foi se esconder, então, numa comunidade, daquelas comunidades casca-grossa, né, onde tudo é dominado pelo tráfico. Quando o tráfico soube que ela estava lá, o que eles fizeram?
mandaram um recado para ela, disse o seguinte: se manda daqui porque você vai atrair polícia. Ela pegou o telefone, ligou para a polícia, desceu e se entregou. Ela mata a tia, mas morrer ela não quis, né? Então, quando os traficantes cercaram e disseram, você vai morrer aqui, ela então acabou se entregando. Põe no Cidade. Érica é bem mais nova do que a vítima. Mesmo assim, alegou legítima defesa, o que não convenceu o delegado. A vítima tem 85 anos de idade, compleição física bem menor do que a dela. Ela é uma mulher de 35, são 50 anos de diferença que separam as duas. E é por isso que ela ficou presa em flagrante. Como se não bastasse a enorme diferença de idade, a mulher apontada como autora do assassinato é sobrinha da vítima. O crime em família revoltou até mesmo os traficantes da comunidade onde a idosa foi morta. Érica sofreu uma tentativa de linchamento quando os bandidos souberam da brutalidade do assassinato. Ela acabou sendo salva pela polícia e no depoimento confessou que matou a tia. Érica de Oliveira disse também que é usuária de drogas e sempre visitava a tia para pegar dinheiro emprestado para sustentar o vício. As duas eram moradoras da comunidade Tenente Jardim em São Gonçalo. Dilma da Rosa, de 85 anos, também ajudava a sobrinha a comprar comida para os 3 filhos. Mas em troca, nenhuma gratidão. A briga das duas começou durante um jogo de cartas. Érica, que não tinha passagem pela polícia, negou na delegacia que tivesse roubado a tia. No depoimento, não demonstrou arrependimento. Esta é a Aline, por favor. Esta é a Aline. Aline, 27 anos, e ela é linda. A Aline está casada com o João. Casada há 7 anos com... E aí, o que que no início, pensa no início que foi uma beleza. No início era sapé que aiá, era cada abração, ela estava numa felicidade monstra, e o João também. E nesse monte de sapé que aí, de repente, um dia ele sentou-lhe a mamona. Ela aí, as amigas disseram para ele, fala com a polícia. Ela nunca denunciou. E ele foi piorando. Até que naquele dia começa uma briga, ele vai sapecar ela de pancada, ela corre para a sacada, segundo a polícia, ele jogou ela lá de cima. Ninguém acreditava que ela fosse sobreviver. Ela sobreviveu. Põe a imagem dela, por favor. Olha aí. Ela está tampada assim porque os dentes dela estão horrorosos e eu disse, não vou colocar dessa maneira. Essa é uma história e não pode ser assim. Ela sobreviveu. Imagina ser jogada lá de cima, né, do 2º andar, ela sobreviveu, ficou internada em alguns momentos entre a vida e a morte, pois por incrível que pareça, ele está preso e da cadeia, ele está ligando, olha o estado que ela ficou, ela está ligando da cadeia, ele está ligando para ela da cadeia, dizendo, eu vou acabar o serviço que eu fiz, porque eu fiz mal feito. Põe no Cidade. Nas fotos, uma moça linda, alegre, cheia de vida. Hoje, ela não mexe mais o lado direito do rosto. Teve que colocar platina em 20 ossos da face. Aline saiu do hospital no último sábado. Foram 14 dias internada, depois que, de acordo com ela, foi arremessada pelo marido do 2º andar do prédio onde moravam. A empresária é casada há 7 anos com Joãozinho Pereira, de 30 anos, e sempre tentou contornar o comportamento agressivo do marido. Essas fotos de agosto do ano passado mostram como ela ficou depois de apanhar dele. Como o marido da Aline conseguiu ligar para ela de dentro da cadeia, ela tem medo que de lá ele consiga pedir que alguém faça algum mal para ela ou para os familiares. Por isso, nós gravamos toda a entrevista usando esse pano de fundo, para que a casa onde ela está se recuperando não seja identificada. A família organiza este abaixo-assinado com várias assinaturas para entregar ao promotor e mostrar que centenas de pessoas compartilham do mesmo desejo de que Joãozinho permaneça preso. O pai da jovem quer que a justiça trate o caso como tentativa de homicídio e não lesão corporal. Que seja colocado como tentativa de homicídio, né? Porque joga ela do jeito que jogou, de 10 metros de altura,
o olho dela roxo daquele jeito ali, um murro que ele deu, não tem cabimento colocar como lesão corporal. Aline Neto e Joãozinho Pereira se conheceram numa boate de Goiânia e logo se casaram. Eles estão juntos há 7 anos. Estas fotos mostram os poucos momentos de felicidade do casal, que sempre teve uma relação marcada por brigas e ciúmes. Esta amiga de Aline tem medo de mostrar o rosto. Ela também foi ameaçada por Joãozinho e conta que Aline deixou de ser uma pessoa alegre para ser uma refém do medo. E simplesmente a Aline mudou. A Aline foi ficando mais recatada, aí eu ia na casa dela, né? E ela falava assim, não, amiga, ele tá para chegar aqui. Ela chegava na gente e falava, o Joãozinho quer que eu me afaste, porque senão ele vai fazer algo contra vocês. O casal foi se divertir na casa de amigos na cidade de Nerópolis, na região metropolitana da capital. Lá, Joãozinho teria bebido além da conta e passou a ofender e agredir a Aline. Cansada daquela situação de ser humilhada, ela decidiu ir embora. Veio para o apartamento onde o casal morava, na região nobre aqui de Goiânia. Joãozinho apareceu logo em seguida, cerca de 40 minutos depois, e fez novas ameaças para que ela abrisse a porta. Assustada, Aline fez o que o marido pediu. Quando ele entrou, trancou novamente a porta e disse que pegaria uma faca. Nesse momento, Aline se assustou bastante, correu para a sacada. Foi quando Joãozinho não pensou 2 vezes e empurrou a esposa do 2º andar do prédio. Depois que a senhora foi na delegacia, a senhora voltou ao apartamento e deu de cara com ele. Ele estava lá na portaria. Aí a hora que ele viu que era eu saí correndo atrás dele. Saí desesperada, gritei, passou uma viatura que me socorreu lá. E eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Eles me ajudaram. Ele ia até para outra ocorrência, mas ele parou e me ajudou. Aí que pegou ele lá. Por bem, pegou e ele agora, mesmo na cadeia, ele é a coisa mais fácil. Na cadeia você consegue mais coisa que você consegue na rua. É droga, é celular, e ele na cadeia tá ligando e ameaçando a moça que não é essa, porque trocaram a que você me pediu. A moça é essa aqui, agora sim. Os caras que falam na Bahia, eles querem adivinhar que eu e você temos na cabeça. Não vai dar certo nunca. Põe a imagem pra mim desse aí que foi preso. Vamos, meu filho, esse aí que está preso, ele está preso, o que ele foi fazer? Sabe o que ele foi fazer? Ele começou a entrar na internet, né? Ele estava respondendo em liberdade é um crime. Ele entrou com esse dinheiro todo na internet e botava para todo mundo. Aí a polícia viu, é aquele lá que estava preso, põe no Cidade. Fábio Augusto Gonçalves, de 31 anos, é conhecido como Castelinho. Para a polícia, ele é um dos traficantes que está no topo da pirâmide do tráfico na cidade de Socorro e na região. O criminoso tinha sido preso por tráfico e há 4 meses estava respondendo pelo crime em liberdade. Mas tinha um padrão de vida alto demais para quem não trabalhava. As investigações começaram há cerca de 2 meses aqui na Delegacia de Socorro, depois que várias denúncias foram feitas. A polícia conseguiu um mandado de busca junto ao Ministério Público e foi até a casa do suspeito. Lá, os policiais encontraram vários indícios de que ele continuava traficando. Na casa dele, a polícia encontrou quase R$14 mil em dinheiro. O que também chamou a atenção dos policiais foram estes comprovantes de depósito em valores altos na conta da mulher de Fábio. Essa caderneta também levanta a suspeita. As anotações são comuns às do tráfico. As investigações da polícia apontam Fábio como distribuidor das drogas, que já tinha sido identificado e preso, mas voltou para as ruas. Agora ele deve voltar para a cadeia e responder pelo mesmo crime. Quando eu cheguei aqui, o nosso Rafael Poeta Polido me disse o seguinte, rapaz, tem uma história que é impressionante. Do Paulo e da Uedja. Eu disse, de quem? Uedja. Eu disse, como é que é o nome? Uedja. Eu disse, tá bom, meu filho, não dá para chamar de Ue, não, que é ela. Eles vivem uma paixão, os dois. Logo depois que se conhecem, já vão morar juntos, já enfrentam também as primeiras brigas. E ele diz para ela que ele é taxista, trabalha à noite. Ela vai vendendo as coisinhas dela, mas ele nunca traz dinheiro. Ela começa a desconfiar. O que esse homem tem? Naquele dia ela vai e segue o companheiro e vê ele entrando num motel com uma mulher. Ela vai, fuça dali, procura dali, vê e descobre que ele é
gigolô. Vai vendo. Aí ela vai atrás. Resumo, quando ela vai falar com ele reage e reage com toda a violência possível. Nesse momento, ele chegou a ser preso. Agora, ela vive com medo. Por quê? É óbvio, porque ele agora está pronto para matá-la. Põe no Cidade. O Edja não quer mostrar todo o rosto porque tem vergonha. No que eu saí correndo, ele colocou o pé e eu caí. Aí ele me levantou pelos braços e me arremessou sobre um alambrado. Segundo ela, foi este homem quem bateu, Paulo Sérgio Caldeira. Quando os dois se conheceram, Paulo era taxista. O Edja vendia produtos de casa em casa. A troca de olhares e as conversas que seguiram pelo celular deram em namoro. O Edja diz que é muito ciumenta, mas que Paulo também não facilitava. Ela conta que ambos brigavam muito por causa das mensagens de celular. Quando os dois decidiram morar juntos sob o mesmo teto, Paulo já estava endividado. O excesso de multas fez com que o dono da cooperativa tomasse o carro e o deixasse completamente desempregado. A situação só se agravou ao longo dos 3 meses seguintes. Agravou também a relação do casal. Tanto que, num determinado momento, Paulo decidiu abandonar a própria mulher. Saiu da casa numa noite e nunca mais voltou. Deixou com ela a raiva e todas as dívidas que estavam acumuladas. Mesmo assim, afirma que insistiu. Foi quando percebeu que estava sendo traída. Por isso que eu segui ele, para mim saber onde ele realmente trabalhava. E quando eu recebi a ligação dela, quando eu falei assim, quem tá falando? Você não sabe que ele é casado? O Edja seguiu o namorado. Apareceu onde ele disse ter conseguido emprego, mas não encontrou exatamente uma loja, como Paulo teria dito. Era um motel. Paulo foi contratado como manobrista da noite. Emprego que depois da confusão está livre. Uma placa anuncia a vaga. No meio dos ciúmes entre os dois, eles trocaram mensagens e Paulo enviou a ela a fotografia de uma mulher, mais jovem e bonita. O Edja acredita que foi tudo uma provocação. Eu descobri que ele estava me traindo pelo fato da foto. Porque se ele não tivesse com essa moça, ele não tinha me mandado a foto. Depois de descobrir o que queria, ela desceu naquele ponto de ônibus e caminhou até um motel. A discussão não demorou para começar. Ela pegou e entrou no estacionamento, sentou em uma cadeira que está bem ali. Paulo insistia para que ela fosse embora, mas o Edja estava decidida. Queria ficar frente a frente com a mulher que ela chama de amante do próprio namorado, o que não aconteceu. Paulo empurrou a jovem aqui para o lado de fora. Foi quando ela decidiu se defender. Pegou um garfo que estava dentro da própria bolsa para intimidá-lo, mas não deu certo. Paulo então a empurrou mais uma vez. O Edja percebeu que não teria saída. Foi quando decidiu correr. Ela fez esse caminho aqui. Seguiu para a esquerda, subindo a rua, mas Paulo a perseguiu. Exatamente neste ponto, segundo o depoimento da jovem, ela foi arremessada mais de uma vez contra este alambrado, uma grade de um terreno baldio que existe bem aqui ao lado do motel. Foi justamente neste metal que o rosto ficou muito machucado. O impacto, a batida contra a grade, machucou o rosto da jovem. Momentos depois, a polícia chegou a este local e levou todo mundo para a delegacia. O caso foi registrado na delegacia, mas Paulo não foi para a cadeia. Quando eu cheguei do IML, ele já não estava dentro lá da delegacia e eu fui muito mal recebida. Ela falou, senta aí e resume logo o que você tem para me dizer. É para resumir? Então, ele me bateu e eu tô assim. E aí, ele vai ficar preso ou não? Ela falou, não tem por que ele ficar preso. O Edja ficou presa por quase 10 anos depois de roubar um celular. Ela perdeu as guardas dos 3 filhos ao longo da pena. Estava livre havia cerca de 5 anos. Acha que Paulo usou isso contra ela dentro da delegacia. E agora está com medo que ele volte. Ele me ameaçou de morte, falou que ia atrás da minha filha de novo. Eu e você paramos aqui.
Aí tem a passagenzinha do horário político. E aí, quando passar o horário político, é ali a câmera, né, meu filho? Você daqui não sabe cortar. Eu tô olhando pra cá, o cara me põe pra lá. Se eu não morrer aqui, eu não morro nunca mais. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Uma boa noite. Até amanhã.